Shalom, Hiharis Kairene tu queriu e Jesus Cristo Adel foi mu. Mais um grande debate. Hoje, o pré-tribulacionista na mira do pós-tribulacionista. Ou o pós-tribulacionista na mira do pré-tribulacionista. Gente, a igreja vai passar pela grande tribulação? Ou isso é coisa da cabeça do Rodrigo Lopes? Ou a igreja não vai passar pela grande tribulação, isso é coisa da cabeça do Rodrigo Lopes, ou a igreja vai sim passar pela grande tribulação, ou isso é apenas a coisa que está passando pela cabeça do oponente do Rodrigo Lopes. Agora, no Arena Apologética, teologia de verdade, escatologia de verdade, assuntos profundos de pessoas que vivem a situação. Só aqui no Arena Apologética. Então vamos chamar a vinheta, porque depois da vinheta, os dois convidados já estão aqui super raivosos do intelecto. O seu QI estão saindo fumaça, fumegando, para provar quem é o mais herege. Depois da vinheta. Boa noite, senhores. Boa noite, Rodrigo Lopes. Boa noite, Claudino. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o Arena. Eu estou ouvindo vozes aqui no meu ponto. Quero pedir que os nobres baixem os volumes e, de preferência, usem um fone de ouvido para evitar de dar esse ruído, para que a gente possa continuar normalmente. Eu estou ansioso para ver o debate de vocês dois acerca desse assunto, tá? Confesso que eu, particularmente, amo muito aprender sobre escatologia. Vamos esperar aqui os nobres se ajeitarem. Aqui, deixa eu ver quem está dando eco. É o querido Rodrigo Lopes. É você mesmo, viu? Esperar o Rodrigo Lopes se ajeitar o seu áudio. Usa um fonezinho de ouvido que resolve o problema. Então, eu tentei conectar o fone de ouvido aqui, mas não está conectando. Ok, gente, vamos aguardar o nosso querido Rodrigo Lopes estabelecer a sua conexão aí com o fone de ouvido. Enquanto isso acontece, eu vou visitar o chat. No chat nós temos nada mais, nada menos. Deixa eu ver quem está conosco hoje no chat. Gente, compartilha essa live aí. Vamos botar aqui 300 pessoas ao vivo. Vou começar pelo Sebastião Souza, né? Segundo, já fazendo seus comentários. Paulo Alexandre desejando boa noite. Deixa eu ver aqui quem mais. Jonas Queiroga. Obrigado pela sua presença, Jonas Queiroga. Pedro Lima, sempre presente aqui no Arena Apologética. E o desigrejado, que na verdade eu descobri que ele não é desigrejado. Esse cara é uma farsa. Na verdade, ele é um pastor, é um evangelista, tá? Meu amigo Miranda. Brincadeiras, tá? Eu brinco com Miranda, tá? Eu tenho intimidade para brincar com ele. Mas ele finge que é desigrejado. E o Fuja da Matrix. Shalom, Fuja da Matrix. Deixa eu ver quem mais que está conosco aqui. Adriano Cruz. O Adriano Cruz aí vai ficar de bituca ligada para no final ele vai dar um checkmate desafiando um de vocês dois. Quero só ver. Rafael Rodrigues, né? Eu fiz até uma musicazinha, gente, aí falando sobre o pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Idemar Ramos. Falar Idemar, gente, eu tô com saudade do nosso amigo Idemar. Lembra que tinha um Idemar Marcos Maia, alguma coisa assim, que assistiu a Arena aqui conosco? Não sei cadê ele. Deixa eu ver quem mais que está conosco. Igreja Católica na Rua. Quem é o pré e quem é o pós? Vamos saber daqui a pouquinho, que eu também não sei. Eu penso que o Rodrigo Lopes vai defender o pré-tribulacionismo, né? Rodrigo Lopes já debateu no Vejam Só, para quem não sabe, né? Que a figura Rodrigo Lopes, debatedor aí de nível nacional. Jonas Queiroga, já falei. Anjo Celestial. Hoje, gente, anjo, só aqui no Arena. Até no chat aqui do Arena, só no chat do Arena. Anjo Celestial.
E é isso. Ficamos por aqui. Vamos ver quem mais aí vai chegando aí. A gente vai depois voltar a visitar o chat, né? Daniele Gonçalves mandando seu boa noite. Boa noite para você também, né? Falou Elton Maia, falou Anjo Celestial. Deixa eu ver mais aqui quem. Rafael Sermões. Rafael Sermões também já é um veterano aqui do chat do Arena. É isso. Vamos agora para os nossos queridos convidados. Bem, senhores, é uma alegria estar recebendo vocês aqui, né? Já de sempre. E quem vai defender o pré-tribulacionismo aí, de vocês dois? Deixa eu ver o seu dedinho aí. Você levantou o dedinho, mas não apareceu aqui. Eu Rodrigo sou Lopes. eu sou pré-tribulacionista, eu defendo a visão da Bíblia. Pronto. Como é seu nome? Que você botou um texto gigantesco aí, eu não consigo saber seu nome. Claudino Barros. Claudino. E o nosso querido Claudino, ele vai defender o pós-tribulacionismo. Hoje eu não sei se eu vou torcer por alguém, rapaz. Eu não sei se eu vou torcer por alguém. Não, eu não sei. Hoje eu não sou nada, eu não sei se eu sou pré, se eu sou pró. Acho que eu sou mid hoje, né? Bem, boa sorte para vocês. O debate vai acontecer da seguinte forma. Vocês poderão dispor de 2 minutos para fazerem suas perguntas, tá? 2 minutos para fazerem a pergunta e poderão dispor de 5 minutos para fazer a sua resposta e réplica, tá? Lembrando que superchats serão respondidos, os superchats que aparecerem aqui, eles serão arquivados e respondidos apenas no término do debate. Boa sorte aos debatedores. Já vou estar configurando aqui 2 minutos, né? Esses 2 minutos vai ser o tempo para vocês fazerem a pergunta e também a apresentação. Claudino, você tem 2 minutos para fazer a sua apresentação. O tempo já está na tela, fique à vontade e comece quando você quiser. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Shalom aí, professor Elton e Rodrigo Lopes, né? Meu nome é Claudino Barros, eu sou pós-tribulacionista convicto. Eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação, ok? Sou desigrejado, não congrego em nenhuma igreja, estou congregando aqui agora com os irmãos, né? Fiquei 15 anos numa igreja tradicional, Assembleia de Deus, e graças ao Eterno, estou muito bem. Eu sou a igreja. Enfim, mais um debate, né? Tenho certeza que eu não vou convencer o Rodrigo Lopes, muito menos ele me convencer, os que vão estar assistindo o debate, né? Quem se aprofunda mais um pouquinho, quem é mais curioso, hoje a gente tem a internet aí para nos ajudar, sabe que essa linha pré-tribulacionista é uma linha nova, né? Pode-se dizer nova, ela começou aí no século XIX. Né? Talvez eu até aborde alguma pergunta sobre isso para o irmão, não sei. Né? Há quem diga que começou com John Nelson Darby, há quem diga que começou com Margaret MacDonald, depois se expandiu lá para o Scott Field, enfim. O que a gente sabe é que até meados de 1830 não se falava sobre arrebatamento antes da grande tribulação e morada no céu. Se a gente for para os pais da igreja, Hipólito de Roma, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Cipriano, Eusébio de Cesareia, Vitorino, Cirilo de Jerusalém, nós não vamos ver ninguém falando sobre isso, muito menos o apóstolo Paulo e o nosso Machia Yeshua, né? E na Torá também a gente não encontra. Cipriano, num certo momento, ele escreveu assim: não deixe que nenhum de vós, irmãos, na fé sejam aterrorizados pelo medo da futura perseguição ou pela vinda do anticristo. O anticristo está vindo. Maravilha. Mas, bom, após daqui a pouco, ele virá querido Claudino, Yeshua também. Depois disso, você vai ganhar 2 minutos para fazer sua primeira pergunta. Nesse momento, vamos ouvir o nosso debatedor de nível nacional. Já debateu com o meu amigo Zeca, né, do Vejam Só. Quero mandar um abraço para você, Zeca, tá? Rodrigo Lopes, você tem 2 minutos para fazer a sua apresentação inicial. Tempo na tela.
A paz do Senhor, meus irmãos, a todos aí do Arena Apologética, a paz do Senhor, o professor Elton Maia. É um prazer retornar mais uma vez a esta casa do Arena Apologética, né? Meu oponente aí, eu desejo uma boa sorte. Eu vim colocar aqui razões da Bíblia, vim colocar aqui textos bíblicos, vim colocar aqui a Bíblia em fatos. Não, ele citou aqui sobre Margaret MacDonald, não. Aqui, a teoria do pré-tribulacionismo existente por Margaret MacDonald, aqui não é a pauta. A pauta é se a Bíblia diz que a igreja passará pela grande tribulação. Qual os versículos bíblicos que apresenta isso? Existem versículos bíblicos falando claramente que a igreja passará pela grande tribulação? Quando os versículos bíblicos que falam sobre a grande tribulação, a quem está aplicando? A quem está se falando? O que é arrebatamento da igreja e o que é a segunda vinda de Cristo? Há diferença entre isso? Há diferença ou não há? É isso que nós vamos esclarecer hoje. Margaret MacDonald, pode ser que a gente fale sobre isso, porque é uma narrativa imposta para derrubar o pré-tribulacionismo, que é uma visão mais exata que defende aquilo que a Bíblia defende. Arrebatamento da igreja, depois milênio e depois juízo final. A concordância dele bagunça tudo isso daqui do pós-tribulacionismo. Eles não, a pergunta que eles não conseguem responder. Então, isso nós vamos deixar hoje bem claro aqui. Aqui nós vamos colocar em pauta é a Bíblia. A Bíblia. A Margaret MacDonald, ela ficou no passado e é uma teóloga, como pode ser ao mesmo nível de mim. Maravilha. Vocês já viram que o bicho vai pegar aqui hoje, né, gente? Já viram que o bicho vai pegar aqui hoje, né? Eu estou extremamente curioso para ver esse debate acontecer, tá bom? Extremamente curioso. Mas, antes desse debate acontecer, eu quero dizer o seguinte. Eu tenho o melhor da escatologia. Eu quero ser eufêmico e, ao mesmo instante, imparcial. Eu vou chamar dessa forma. Pela primeira vez aqui no Arena Apologética, não tenho problemas com direitos autorais, porque não estou plagiando de ninguém, né? Mas, depois dessa música, o Claudino já vai iniciar fazendo a sua primeira pergunta. Mas vejam aí o melô da escatologia. Vamos ouvir! Dizem que Jesus está voltando. Acredito, mas não é bem assim. Tem que se cumprir as profecias. Toda heresia sai de perto de mim. Tem que se cumprir as profecias. Toda heresia sai de perto de mim. Viagens à partes. Claudino, você tem 2 minutos para fazer a sua primeira pergunta. Claro que eu fiz essa música, gente, não só a nível de brincadeira mesmo, tá? Isso é muito interessante a gente brincar, né? Claudino, você tem 2 minutos para fazer a sua primeira pergunta para o querido Rodrigo Lopes. Tempo na tela. Beleza. É bastante tempo para a pergunta. Bom, eu citei a Margaret MacDonald porque todo mundo sabe que ela é a padroeira, né, do pré-tribulacionismo. Mas, enfim. Irmãos, quero aproveitar também e agradecer ao senhor Miranda Desigrejado, que tem me ajudado bastante aí na divulgação do meu canal. Mas vamos lá. Rodrigo, quando acontece a primeira ressurreição dos mortos da grande tribulação, dos santos, né? Os mortos da grande tribulação. Essa é a pergunta. Quando acontece a ressurreição dos mortos da grande tribulação, visto que só existe uma ressurreição para os santos? Queria que o irmão me respondesse aí, por gentileza. Ok, querido Rodrigo, pode ficar à vontade. Seu tempo para a resposta é 5 minutos. Comece quando quiser.
Bom, eu pensei que a pergunta ia ser um pouco mais difícil, né? Mas a pergunta ela foi mais fácil quanto tirar doce da boca do meu filho. Quando acontece a primeira ressurreição, você perguntando para um pré-tribulacionista, é fácil de responder. Agora, se eu perguntasse para ele, devolvendo a mesma pergunta, quando que acontece a ressurreição dos ímpios? Ele teria um grande problema para me responder. Aí por quê? Porque ele crê no pós-tribulacionismo. E lá em Apocalipse diz assim: e os outros mortos não ressuscitaram até que se passasse os 1000 anos. Nós estamos falando aqui da ressurreição de quê? Do justo? Não. Da ressurreição de ímpios. Tá bom? Ressurreição de ímpios. Quando a gente vamos para a primeira de Tessalonicenses, no capítulo 4, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, olha só, olha o termo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está dizendo que outros serão arrebatados nesse momento? Não. Está dizendo que a ressurreição daqueles que morreram em Cristo sucederá o arrebatamento da igreja. Aí ele complementa. Depois, nós que ficamos vivos, que não morremos em Cristo, vou repetir, nós que ficamos vivos, que não morremos em Cristo, seremos, depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados, urapazo no grego, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Observa que o arrebatamento da igreja aqui em Tessalonicense, a igreja sobe. Observa que o pré-tribulacionismo defende isso. Observa que após a vinda de Cristo com poder e glória, onde ele desce no Monte das Oliveiras, pisa sobre o Monte das Oliveiras, observe que a igreja sobe. Observe que na segunda vinda, que arrebatamento é diferente de segunda vinda, ele pisa no Monte das Oliveiras. Ele desce na terra. Outro, a igreja sobe. Então, é completamente diferente. Então, a resposta para o irmão está aqui. Quando acontece a primeira ressurreição do justo? Acontece antes do arrebatamento da igreja. Tudo bem? Está respondido? Muito bem, ainda lhe sobrava tempo, né? Querido, caso você não concorde com a resposta do Rodrigo Lopes, poderá dispor do tempo de 5 minutos para replicá-lo. Fique à vontade, comece quando quiser. Então, Rodrigo, quando tu começou na tua primeira fala, tu falou que veio colocar os textos bíblicos. Tu teve a oportunidade agora, e eu não vi texto bíblico nenhum, né? Tu pegou um versículo que só confirma o arrebatamento, né? Só no final da grande tribulação. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: quando acontece a ressurreição dos santos, os mortos da grande tribulação? Vamos para Apocalipse capítulo 20, versículo 4, 5 e 6, para começar. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com o Machia durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Irmão Rodrigo, só aqui já é um míssil israelense nessa doutrina pré-tribulacionista. Os mortos da grande tribulação, irmão, eles ressuscitam quando uma Mashiach voltar. Tá? Então, como que pode ter 2 arrebatamentos? Como que pode ter um arrebatamento, como você falou, antes da grande tribulação, sendo que os mortos
da grande tribulação voltam na volta do Mashiach, que é no final da grande tribulação. Se os mortos da grande tribulação vão ressuscitar quando Yeshua voltar, como pode ter um arrebatamento antes? É 2 arrebatamentos? É 2 ressurreição de santos? A Bíblia está claro que não. Então. Existe 2... Irmão, eu tô falando, então agora você espera para você falar quando tiver oportunidade, entendeu? Se tu tá dizendo que a Bíblia tá mentindo, aí é você. Então, só existe 2 ressurreições, irmão, né? Aquilo que eu falei pro irmão, faltou o texto. Se você for para João capítulo 11, versículo 24, vai falar da ressurreição do último dia. Se você for para Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, vai falar da ressurreição do último dia. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, que eu acabei de ler, fala da primeira ressurreição. Apocalipse 7, 13 e 14 fala da primeira ressurreição. Marcos capítulo 13, versículo 26 e 27 fala da ressurreição do último dia. A gente vê que Marta foi clara. Senhor, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta conhecia a Torá. Ela poderia falar, Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar, mas ele vai ressuscitar em qual ressurreição? Ela não fala isso. Ela é categórica. Ela vai já direto. Meu irmão vai ressuscitar no último dia. Quando é o último dia? Isaías 26, 19. Os profetas falaram sobre o último dia. Salmo 49, 15. Sofonias 1, 14, 18. Isaías 13, 9, 11. Jó 9, 13. Daniel 12, 13. Sabe qual é o problema dos pré-tribulacionistas? Vocês não estudam os profetas, irmão. Tá? E vocês confundem ira do cordeiro com grande tribulação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, fala que os mortos ressuscitarão primeiro. É lógico, né? O apóstolo Paulo é claro, ele diz que nós, os que estamos vivos, não vamos preceder os que dormem. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós vamos ser arrebatados. A vinda de Yeshua e a ressurreição é praticamente um evento só, irmão. Não é dividida, não existe base bíblica. João capítulo 6, versículo 40, a parte B, fala da ressurreição no último dia. Agora, Apocalipse capítulo 20, verso 6, que está terminando aí o meu tempo, eu acho. Apocalipse 26 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem sorte e parte na primeira ressurreição. Só é uma ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Eterno e do Mashiach, e reinarão com ele 1000 anos. Eu vou ler novamente esse versículo aqui, que ele é extraordinário. Gravem esse versículo, irmão. Né? Só ele sozinho, ele estraçalha a doutrina pré-tribulacionista. Não precisa de muita coisa. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Primeira ressurreição, porque existe 2 ressurreições. Só que a outra ressurreição está em Apocalipse capítulo 20, verso 11. É uma ressurreição sem glória. É uma ressurreição para julgamento. Falta 9 segundos. É isso aí. Eu gostaria que o irmão, na próxima resposta, desse mais textos bíblicos, porque ficou faltando, irmão. Shalom. Muito bem. Agora quem vai fazer a pergunta é o querido Rodrigo Lopes. Você pode dispor de 2 minutos para fazer a sua pergunta. Rodrigo Lopes, seu tempo já está na tela. Fique à vontade. Vamos lá, nós fugimos totalmente, né, do tema abordado, ele levou para outra parte, aí para a questão de primeira, segunda ressurreição, quantas ressurreições existe. E, na verdade, nós viemos aqui debater se a igreja passará ou não pela grande tribulação. É bem verdade que existe a primeira leva da primeira ressurreição, que a igreja, os mortos que morreram em Cristo, conforme eu li, 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que a igreja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Existe a segunda leva da ressurreição, existe a ressurreição dos ímpios. Esses ressuscitarão após os 1000 anos. Existe também outra ressurreição, que a Bíblia diz que depois que se passam os 1000 anos, Satanás ele é solto. E depois que ele é solto, ele tentará as nações. Esses que são tentados, eles morrerão e serão julgados, né, novamente.
A questão, agora eu quero fazer a pergunta para o irmão, baseado no tema. De acordo com Apocalipse, capítulo 9, fala das 70 semanas de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre a sua santa cidade. Aí diz lá o que ela vai fazer. Lá diz claramente para que está determinado as 70 semanas de Daniel. Eu quero perguntar para ele apresentar texto bíblico. Aí ele apresenta texto bíblico que fala que assim, a igreja passará pela grande tribulação. Texto bíblico, claro, verídicos, que comprove que a igreja ela passe pela grande tribulação. Porque a gente temos diversos textos que nos apresentam e que nos dá base para apresentar que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, eu quero apresentar textos que comprovam que a igreja não passe pela grande tribulação. Querido Claudino, você tem 5 minutos para resposta. Fique à vontade. No próximo bloco, o tempo de pergunta será 1 minuto e 30, tá bom? Não, a pergunta dele foi sobre as 70 semanas, eu fiquei meio confuso. Ele pediu textos, Mateus capítulo 24, versículo 29. Se o nobre quiser, ele pode repetir, tá? Não gasta tempo. Deixa ele repetir, então, porque ele perguntou sobre Daniel, parece que é 2 perguntas. Eu posso falar sobre as 70 semanas e posso falar alguns textos aqui. Dá o tempo novamente para ele, sem penalizar ele. Eu não posso dar o tempo para ele, eu vou dar para ele 30 segundos para ele responder. Ok. É simples a pergunta. A quem se aplica a 70 semanas de Daniel, especificamente a última semana, que é a grande tribulação. Beleza. Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31, fala da grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, né, a gente tem aquela expressão, você quer que eu desenhe, quer que eu desenhe para você entender melhor? Ali parece que João, ele desenhou a grande tribulação ali, né? 1 Coríntios 15, 5:2, se eu não me engano, a referência ao apóstolo Paulo, né, ele fala o toque da última trombeta, fazendo uma ligação com Apocalipse capítulo 6. Como que o apóstolo Paulo sabia, né, que a volta do Machia era ao som do toque da última trombeta? Por causa das festas, por isso que é importante estudar as festas, né? Mas enfim, Daniel capítulo, o irmão perguntou das 70 semanas. O grande problema do pré-tribulacionista, né, agradecer até aqui o irmão Ricardo, né, eu estudei muito com ele sobre esse texto, agradecer também os irmãos aí do Retorno de Sião. O grande problema do pré-tribulacionista é que eles entendem que Daniel capítulo 9, versículo 27, a parte A é o anticristo ali. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal explicando melhor esse versículo, Daniel capítulo 9, versículo 27. Né, quero até te convidar depois, Rodrigo, para ir assistir esse vídeo. Mas, enfim... Apresenta para nós aqui, irmão. Apresenta para nós. Quem faz aliança? Tô explicando. Tá no meu tempo, irmão. O irmão tem que ter mais educação, pô. Tem que calar a boca, eu tô falando. Eu não te interrompi nenhuma vez. Daniel, capítulo 9, versículo 27, irmãos. Quem faz aliança ali não é o anticristo, ok? Quem faz aliança é o Machia, é Jesus. Então, há uma grande confusão, né? Em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Jeremias capítulo 31, versículo 31, o Eterno fala, eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Jacó, ok? O Eterno que faz aliança, irmãos. O anticristo não faz aliança. Eu queria que eu colocasse meu tempo na tela aqui para mim ficar mais esperto, entendeu? Jeremias capítulo 31, versículo 31, quem faz aliança não é o anticristo, quem faz aliança é o Machia, ou seja, o Machia, ele inicia a 70ª semana, ok? Aí cumpre aquela palavra, aqueles dias. Eu parei o tempo dele porque ele travou. Vamos aguardar aí o seu retorno. Parece que ele voltou agora. Não, tá travando na tela, tá congelando.
E aí, Vamos aguardar, o tempo dele parou em 2 minutos e 20 segundos, né? Vamos aguardar o sacrifício. Tá aqui, ó, Daniel capítulo 9, versículo 27. Claudino. Né? E ele firme fará cessar o sacrifício. Se cumpre, é só a gente estudar os profetas. Ó, Jeremias 31, 31. O Eterno fala, usa o profeta. Eis farei uma nova aliança. Está carregando, vamos aguardar aí o seu retorno. Enquanto isso, eis aí a grande polêmica, né? A igreja passa ou não passa pela grande tribulação? O Rodrigo Lopes acredita que não. A igreja será levada antes. O Claudinho... Posso continuar? Querido, posso seu tempo estava parado, tá? Pode continuar. Eu não sei. Bom, vou recomeçar. Quanto tempo eu tenho? 2 minutos e meio, né? Isso. Boa. Yeshua inicia a semana. Vamos fazer aqui uma cronologia rápida. Jeremias 31, 31. Eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Jacó. Daniel capítulo 9, versículo 27. Né? E ele firmará aliança. Vê que as coisas se encaixam, irmão. Quem inicia a 70ª semana é Yeshua. Aqui é a grande confusão dos pré-tribulacionistas. E tem uns que falam assim, mas a 70ª semana vai ser dividida? Ué, ela é separada da 69. Por que ela não pode ser dividida? Aí a gente vai ver a palavra de Yeshua se cumprindo de Mateus capítulo 24. E se aqueles dias não fossem abreviados, cuido que nenhuma carne se salvaria. Aí a gente vai ver Yeshua, na última ceia, ele falando... este é o sangue da nova aliança. Olha só que interessante, irmão. Vê que as coisas se encaixam. E Yeshua, ele está citando Jeremias. E Yeshua, ele está citando os profetas e ele está citando Daniel. É por isso que em Mateus capítulo 24 ele também fala sobre Daniel. Né? É como se Yeshua estivesse falando, leia Daniel. Né? Ele está incentivando, ele está induzindo as pessoas a ler o profeta Daniel. Então a resposta é essa, irmão. Né? Vocês dizem que Daniel capítulo 9, versículo 27 é o anticristo. O anticristo não faz pacto com ninguém, irmão. O anticristo, na verdade, não faz aliança com ninguém. Quem faz aliança é Jesus. Jesus inicia a 70ª semana. Só resta 3 anos e meio de grande tribulação. Não existe 7 anos de grande tribulação. Né? Isso é uma grande bobagem. Tá? Criada pelos pré-tribulacionistas, criada aí por essa turminha aí maluca do século XIX. A gente não vai ver base bíblica nenhuma para um anticristo fazendo pacto. O anticristo vai fazer pacto com quem, irmão? O anticristo vai fazer pacto com os judeus? O anticristo vai fazer pacto com Israel? Quando ele vier, ele já vem arregaçando tudo, ele já vem arrebentando tudo, né? Só por 3 anos. Por quê? Porque o nosso Mashiach inicia a 70ª semana, ok? Inicia e faz cessar o sacrifício. Só resta 3 anos e meio para a grande tribulação. Ok, Rodrigo Lopes, você pode dispor do tempo de 5 minutos para fazer a sua réplica final deste primeiro bloco. Tempo na tela. Seu microfone está desligado, vou parar seu tempo. O irmão, ele tá meio confuso. Aí, né, porque primeiro ele quis mais falar do YouTube dele, né, divulgar o canal dele aí, ficar meio famoso, do que responder a nossa pergunta aí. Eu citei o texto de Daniel, eu li e eu perguntei, a quem se aplica as 70 semanas de Daniel? Você que está ouvindo aí, se em momento algum você viu o irmão responder, a quem se aplica as 70 semanas de Daniel? Se ele respondesse que se aplica à igreja, se ele lê que se aplica à igreja, aí ele estaria um pouco errado, né? Porque, basicamente, as 70 semanas de Daniel, dentro do contexto que está falando ali, se aplica ao povo judeu. Foi essa a pergunta. E essa seria a resposta. A quem se aplica as 70 semanas de Daniel? A resposta seria simples. Se aplica a destinado povo, ao povo judeu ou à igreja. Essa seria a resposta que alguém teria que ouvir, porque a Bíblia fala isso. Diz assim, ó,
70 semanas, e aqui é semana de anos, né? 70 semanas, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. No contexto aqui de Daniel, ainda não existe igreja. Aqui está falando da nação de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre a nação de Israel. Aí ele vai dizer sobre a tua santa cidade, tem até a cidade, sobre a sua santa cidade. Aí ele diz para que estão determinadas essas 70 semanas. Aí ele diz, para cessar a transgressão, é o que vai acontecer, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para fazer justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Agora ele fala que não é o Messias que vai se assentar, querer receber a adoração igual a Deus, aí rompe essa questão da aliança. Ele falou também na questão aí de que não existe a divisão de tribulação. Lógico que existe. Ele se confunde nas próprias palavras dele. O texto mesmo que ele citou, Mateus capítulo 24, ele é dividido em duas partes. Jesus está respondendo uma pergunta dos seus discípulos sobre, olha só o que os discípulos dizem. Não vede tu isto, verdade que digo, que não ficará aqui pedra que não seja derrubada. E estava assentado ele no Monte das Oliveiras, e chegaram-se os seus discípulos, em particular, dizendo-nos, quando sucederá essas coisas? Primeira pergunta, quando sucederá essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Mateus capítulo 24, e Jesus vai responder 3 perguntas. Quando sucederá essas coisas? Qual sinal haverá da sua vinda? E do fim do mundo? Aí Jesus começa a responder. Ouvireis de guerra, porquanto se levantará nação contra nação. Então vos há de entregar uns aos outros. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, surgirão falsos profetas. Coloca no grupo, que eu, quando estiver próximo eu preciso acelerar. Aí fala da pregação do evangelho. Aí Jesus vai respondendo essas questões de sinais. Mas Jesus diz, depois que Jesus fala tudo isso, Jesus diz, acautelai-vos, porque ainda não é o fim. A partir do versículo 29, Jesus vai falar da sua segunda vinda. Aí o texto começa, e logo depois das aflições daquele dia, que aflição? Que aflições daquele dia? Jesus vai falar. O sol se escurecerá, a lua não dará as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu. Maravilha. Bem, com isso nós terminamos o primeiro bloco, vamos para o segundo bloco, aonde quem vai iniciar fazendo a pergunta é o nosso querido Claudino, perguntando ao nosso querido Rodrigo Lopes. Claudino, você pode dispor do tempo de 2 minutos neste segundo bloco para fazer a sua segunda pergunta, tempo na tela. Deixa eu só fazer uma correção. Rodrigo, acho que até os pré-tribulacionistas têm... Querido Claudino, neste segundo bloco, a partir do segundo bloco para os dois, eu vou dar 1 minuto, porque eu acredito que 1 minuto está de bom tamanho para os dois, tá bom? Para a pergunta, o restante continua do mesmo jeito, tá legal? Okay. Eu agradeço a vocês dois. Pode ficar à vontade, pode começar. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Eu gostaria que o irmão me desse uma base bíblica na Torá, né? Me desse uma base bíblica na Torá
que desse suporte para o ensino de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Essa é a minha pergunta, na Torá, ok? Sobre o meu canal, irmão, eu tenho o direito de falar. O canal é meu, irmão. Eu tive capacidade e competência para fazer pela misericórdia do Eterno. Então, o irmão não tem que falar disso aí, né? Se eu estou citando o meu canal. Inclusive, essa pergunta está no meu canal, que eu fiz ela hoje. Se os irmãos quiserem ir lá e responder, né? Então, eu desafio não só você, mas todo pré-tribulacionista a me responder essa pergunta. Aonde está na Torá uma base bíblica para um arrebatamento, ida para o céu? Pode ser de forma simbólica, qualquer coisa. Me mostra na Torá. Ok, Rodrigo Lopes. Você pode dispor do tempo de 5 minutos para fazer a sua resposta. Seu tempo já está na tela, fique à vontade. Vamos lá. A pergunta onde está na Torá, a promessa de arrebatamento, ela sem um pouco de raciocínio, né? Se a pessoa raciocinar, ele começa a pensar e imaginar que a igreja ela é instituída a partir de Atos dos Apóstolos, ali. Após que Jesus vem, Jesus diz assim, ó, eu vim para os meus não me receberam, mas todo o quanto me receber, esse foi dado o direito de ser chamado Filho de Deus. Mas se ele quer essa pergunta, também ela já foi respondida na colocação passada. Porque se 70 semanas está determinado sobre o meu povo é Israel. Se 70 semanas está determinado, você não vê assim, ó, 70 semanas está determinado sobre a igreja. 70 semanas, você vai me perguntar, irmão Rodrigo, onde que a profecia diz que 70 semanas estão determinadas sobre a igreja? Não está. Agora, quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 3, verso 10, diz claramente, como guardaste, ele está falando com a igreja, não fala com Israel, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre os habitantes da terra. Está falando com a igreja, é um exemplo que eu estou usando, que tem que ser analisado o contexto. Mas se isso ainda não serve, nós vamos para a primeira paraxá que ele pediu, né? Ele não quer texto lá da Torá? Vamos para Gênesis. Ó, Gênesis capítulo 18, versículo 27, a promessa de Deus para Abraão. Eu vou ler aqui, respondeu Abraão dizendo, eis agora me atrevi a falar ao Senhor, aqui sou pó e cinza. Versículo 28, se porventura de 50 justos, ó, faltaram 5, destruirá por aquelas 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45, e continuou ainda, falar-lhe, se porventura, se achares ali 40, e diz, 40 justos, ó, Deus promete não destruir aquela cidade por causa do justo. Abraão pergunta, se tiver ali 40 justos, o senhor vai destruir a cidade? Deus diz, não, Abraão, eu poupo a cidade por causa do 40 justo que ali existe. Aí o versículo 31 termina, e diz, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura achar ali 20, Abraão, baixa para 20, baixa para 10, e Abraão questiona, se tiver ali 10 justos, o Senhor vai destruir os justos com os ímpios com os justos? O Senhor Deus diz, faz a promessa para Abraão, não, eu não destruo, por causa das pessoas justas. E é assim que ele faz. Aí ele resolve falar com a igreja, igual eu falei, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que ele guardaria da hora da tentação que há de vir. E tem um texto, também em Tessalonicenses, vou até abrir aqui, que diz, não vos engane de modo algum, que não sucederá estas coisas até que se manifeste o filho da perdição, ou seja, que se manifeste a apostasia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1,
até o 4. Ninguém da maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o que se opõe e se levanta contra tudo o que chama Deus, que adora, e de sorte que se assentará, num templo de Deus, querendo parecer Deus. A questão que eu coloquei passada aqui. Então, aqui se aplica a apostasia, a aparição do anticristo e o rompimento, a elevação da igreja. Então, o texto deixa bem claro que há uma força também que o detém para que se manifeste o homem do pecado, o homem da perdição. Ok, maravilha. Pode dispor de 5 minutos para a sua réplica, caso não esteja concordando com a resposta do Rodrigo Lopes. Querido Claudino, tempo na tela. Ok. Ô, Elton, parece que teve alguém aí que falou que queria debater sobre isso. Não sei se é possível, mas já coloca aí, se for pré-tribulacionista, nós já faz uma coisa só. Enfim. Meu amigo Efércio te desafiando. Então. Bom, o irmão não deu a resposta, né? Bom, vamos lá. Uma coisa que tem que ser bem clara aqui, ó, antes de eu refutar o irmão. Nem refutar, né, porque ele não respondeu. A Torá registra as primeiras e mais básicas alianças de Deus com Israel. Portanto, toda revelação subsequente deve estar de acordo com essas revelações fundamentais. A coerência com os ensinamentos da Torá é o padrão a partir do qual outras revelações devem ser avaliadas como vinda de Deus ou não. Eu vou explicar isso aqui que eu li para o irmão, que eu sei que o irmão não entende. Ou seja, o que os apóstolos falaram, o que Paulo falou, o que Yeshua Torá, irmão, ou seja, não existe base bíblica nenhuma na Torá para um arrebatamento antes de grande tribulação e morada no céu. Né? Agora, a gente vê claramente, né, passagens, histórias completas na Torá, que a gente vê a igreja passando pela grande tribulação. Detalhe, irmão, o irmão falou aí uma grande heresia, viu? Né? Essa teologia da substituição, essa desgraça demoníaca. Né? O irmão falou que a igreja nasceu em Atos. Meu amigo, 1 Crônicas 29 e 20, congregação, igreja. Neemias 8, 1, 6, congregação, igreja. Êxodo 19, 17, congregação, igreja. Deuteronômio 5, 1, congregação, igreja. Números 15, 24, congregação, igreja. Levítico 8, 3, 4, congregação, igreja. Josué 18, 1, congregação, igreja. Isso, pode rir mesmo. Depois tu... Entendeu? Depois tu anota os versículos. Josué 20 existiu, irmão. Coloca meu tempo fazendo favor. E Yeshua não veio criar uma nova religião, uma nova igreja. Ele veio restabelecer, né, a Torá para o povo que já existia. Tanto que a primeira igreja, os primeiros discípulos, era o quê? Era judeu. Isso está claro. Né? Nós fomos enxertados, nós gentios fomos enxertados, está claro. Agora vamos para uma base bíblica sólida para a igreja na grande tribulação na Torá. É só a gente olhar para o cativeiro de Israel. Né? Israel passou uma grande tribulação no Egito, quase 400 anos ali, ou mais, não lembro a referência. Uma grande tribulação, um grande sofrimento Israel passou. Só que quando vem o juízo de Deus representado pelas pragas, Israel não sofreu. Então a gente vê ali claramente ali uma grande tribulação. E a gente vê a ira do Cordeiro, que não tem nada a ver com a grande tribulação. E é exatamente o que vai acontecer nos últimos tempos. A igreja vai passar pela grande tribulação. Só que quando Yeshua ele vier com a ira, quando Yeshua vier com a ira, a igreja não vai sofrer exatamente o que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Vou repetir, né, para ficar bem gravado. Israel sofreu ali uma grande tribulação. Mas quando vem a ira do Cordeiro, Israel não sofreu nada. Os primogênitos não morreram. O gado de Israel não morreu. As úlceras não atingiram o povo de Israel. Então, irmão, outra referência é Noé, né?
Por que o Eterno, por que ele não arrebatou Noé para o céu, destruiu o mundo e trazia Noé de volta? Era simples o Eterno fazer isso, mas não. Noé passou toda aquela grande tribulação ali, no meio de todo mundo. Tá claro, irmão, tá claro. O irmão citou a passagem de Ló, né? Ló tá claro, Ló vivia uma grande tribulação em Sodoma e Gomorra, né? Será que Ló era feliz naquele lugar ali? Né? O irmão sabe o que tinha naquele lugar ali? Né? O lugar era tão pesado que quando os anjos chegaram até Ló, ele ofereceu as filhas dele para aqueles homens, um lugar perverso. A destruição de Sodoma só aconteceu quando Ló foi retirado. No último dia, Ló foi retirado, aconteceu a destruição. Né? Então tá claro, irmão, tá claro as referências na Torá, né? E detalhe, a Torá é a palavra de Deus, irmão. O que Yeshua falou tá na Torá, o que o apóstolo Paulo falou tá na Torá, entendeu? Se não tá na Torá, irmão, é heresia. Essa é a minha refutação, réplica. Ok, querido Rodrigo Lopes, você pode dispor, nesta ocasião, de 2 minutos para fazer a sua pergunta neste segundo bloco. Perdão, de 1 minuto e 30. Seu tempo já está na tela. Deixa eu falar para os dois queridos convidados. Quando tiver 1 minuto, eu coloco o tempo na tela, para eu ficar colocando aqui meus anúncios, tá? Se inscreva no canal, deixa o seu like, tá bom? Então, 1 minuto eu coloco na tela, não vou deixar vocês à deriva. Tempo na tela, Rodrigo Lopes. Eu quero falar aqui rapidinho, aqui, antes de fazer a minha pergunta, que qualquer leigo, estudante aqui que estuda a Bíblia, ele sabe que a revelação que não tinha no Antigo Testamento, ela vai constar no Novo Testamento. Que não é o poste mijando no cachorro, é o cachorro mijando no poste. Que é o Novo Testamento que interpreta o Antigo, não o Antigo que interpreta o Novo. Então, querer dizer que se não existe no Antigo, não pode usar o Novo, isso é uma tremenda bobagem, porque o que interpreta o Antigo é o Novo. A luz do Antigo é o Novo Testamento, não o Antigo Testamento interpreta o Novo Testamento. Então, a minha pergunta está basicamente aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem que se antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, qual se opõe, levantará contra tudo, que adora e se assentará no templo de Deus. Nesse texto aqui, mais abaixo, diz que há uma força que o detém. Ele pode ler aí, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz que há uma força que o detém. A minha pergunta para ele é: qual a força que o detém? A manifestação do anticristo. Ok, querido, pode ficar à vontade, você tem 5 minutos, tempo na tela. Os pré-tribulacionistas sempre interpretando as escrituras errado, né? Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal. Inclusive, Rodrigo, eu tenho um vídeo no meu canal, eu te convido a assistir só sobre esse versículo, tá? Aproveita e se inscreve também, faz o comentário e divulga aí, beleza? Então vamos lá. Não gosto de qualquer coisa, não. Eu seleciono as coisas que eu uso. Faz lá, pô, vai lá que tu vai gostar, tu vai aprender, porque isso aqui, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Eu vou responder tua pergunta. Primeiro, não é o anticristo que está sendo detido aqui, é ao contrário. Os pré-tribulacionistas são engraçados até, cara. Né? A gente começa a ficar chateado com os caras, mas depois é até engraçado. Então vamos lá. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, é claro, ele já acaba com arrebatamento a qualquer momento. Né? Ele fala como se o dia de Cristo já estivesse perto. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não existe arrebatamento secreto. Eventos precisam acontecer para Jesus voltar. Está claro aqui. Versículo 3, ele explica o versículo 7 que tu perguntou. Versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O que não vai ser assim? A vinda de Jesus a qualquer momento, como
vocês ensinam, essa heresia, né? Não, Jesus não pode vir antes que o anticristo apareça, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Né? Agora vai chegar o teu versículo, né? E agora vos sabeis o que o detém. Detém quem, irmão? Né? Detém a quem? Não é o anticristo que está sendo detido. É Yeshua que está sendo detido. Mas não é, antes que vocês falem aí, porque Jesus é fraco. Não é quem está sendo detido, é quem está detendo. Cala a boca, pô, é minha hora de fala, pô. Quando tu tiver tua oportunidade, tu vai falar aí tuas besteiras, né? E agora vos sabeis o que eu detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Mas detém a quem? Detém a Cristo divino. Não é o anticristo que está sendo, não é a igreja que está detendo o anticristo, essa visão desses pastores, desses teólogos dispensacionalistas analfabetos, né, que fica ensinando isso. Vou repetir, e agora vos sabeis o que o detém. Detém quem? Olha o versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado. Ou seja, Jesus só pode vir já até que do meio seja posto para fora. Eu vou parar o tempo Tá? Vocês, pré-tribulacionistas, agora inventaram o tal do grande justiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja ginomai, até que do meio seja posto para fora. Ou seja, só depois que o anticristo ele sair para fora, ou seja, o anticristo vai aparecer, o anticristo vai se manifestar, essa modinha ridícula agora. Eu tô vendo uns debates aí, e uns caras usando o grego, que é ridículo, cara. O texto em português prova e é suficiente para mostrar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então pare com essa bobagem de ficar falando em grego, entendeu? Vocês não conseguem nem interpretar 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Tá claro o versículo 3. Tá claro, até um analfabeto ele entende isso aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a vinda de Jesus não vai ser assim a qualquer momento. Jesus não pode voltar agora. Jesus não pode voltar agora, porque eventos precisam acontecer para ele voltar. E o versículo 7 diz, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, ou seja, o anticristo. Ele não apareceu, ele não se manifestou. Então, Jesus ele não pode voltar. Até que do meio seja ginomai, até que do meio seja posto para fora. E o anticristo vai aparecer. O anticristo vai se manifestar. Ele vai ser posto para fora. Aí, Jesus, ele pode voltar. Tá? Lucas capítulo 21, versículo 28, completa isso aqui. Depois os irmãos leram. Rodrigo Lopes, se você não concordou com a resposta, você pode dispor de 5 minutos para fazer uma réplica. Tempo na tela. Liga seu microfone. Bem. É nós que é a gente que não sabe interpretar, né? O texto que ele leu aí, ele leu de forma superficial e trouxe à luz do que ele distorce muito bem para as pessoas que tenham no mínimo de um intelecto, porque ele não consegue compreender que não é o antigo quem interpreta o novo, é o novo que interpreta o antigo. Ele não conseguiu raciocinar isso ainda, que a revelação ela é progressiva, a revelação que a luz da Bíblia está no Novo Testamento, quando o Messias ele trouxe isso e deixou claro, né? A Bíblia fala claramente que há uma força que já opera
A Bíblia diz assim, ó, e agora vos sabeis que o detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Então a Bíblia diz aqui, eu perguntei para ele, a pergunta não é quem detém, a pergunta não foi quem, ou melhor, quem está sendo detido. A pergunta é quem detém. A pergunta ele deveria responder se ele é a igreja que detém, é o Espírito Santo, ou ele não sabe responder nem conforme a visão dele, que eu esperava ele responder conforme a visão dele, que é o pós-tribulacionismo, acredita que o que detém ali, a força que o detém, o próprio Graconato diz isso, que é o que detém ali, é o tempo que o detém. Ele não soube nem responder conforme o que ele crê. Então, você vê a falta de preparo, você vê a falta de instrução, vem com um debate sério desse daqui, distorce o texto bíblico, não sabe nem responder conforme ele acredita. Ele responderia até o tempo que é conforme os pós-tribulacionismo, que é o tempo que está detendo o anticristo de se manifestar. Já a igreja acredita que o que detém é o Espírito Santo que está detendo a manifestação do anticristo, porque o Espírito Santo, ele, por estar na igreja, ele está protegendo a igreja. E Deus não derramaria sua ira sobre o seu povo, por causa da promessa feita a Abraão, que ele não destruiria o justo com os ímpios. Essa é a visão. Ele fala que a gente não sabe defender, mas a gente sabe defender. Tanto que eu falei para ele o que ele crê e o que eu creio. A minha parte do que eu creio e a maioria dos tribulacionista, né? E diz, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que no meio seja tirado. Quem vai ser tirado? Enquanto está resistindo, olha, o que o texto está dizendo? Enquanto está resistindo, esse não pode operar. Há um que resiste. Há um ainda que resiste. Mas ele vai parar de resistir. Chegará um tempo que ele parará de resistir e esse passará a operará. É isso que o texto está dizendo. Analisar versículo por versículo. E então será revelado o iníquo, porque ainda ele não foi revelado. Ele pode estar operando, a força dele pode estar operando, pode estar ali operando indiretamente, mas ele não foi ainda revelado. Aí diz, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, a iniquidade pelo esplendor da sua vinda. Quem que o Senhor derrota? Quem que o Senhor aniquila? Quem que o Senhor acaba com a sua vinda? Quando ele pisa sobre o Monte das Oliveiras. Aqui deixa bem claro. Aqui deixa bem claro que ele vem na sua vinda, pisa sobre o Monte das Oliveiras. Aí nós não estamos falando de arrebatamento, nós estamos falando da sua segunda vinda de Cristo com poder e grande glória. Ele vem, pisa sobre o Monte das Oliveiras e aniquila Satanás, derrota Satanás. Porque a Bíblia diz que o único inimigo a ser derrotado é Satanás. E Paulo, encerrando a carta aos Romanos, ele diz, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo do pé da igreja. Ok. Claudino, você tem... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É isso. Vamos para o terceiro bloco, né, senhores? Terceiro bloco. Quem vai falar no terceiro bloco? Claudino, você tem 2 minutos para fazer a sua última pergunta. Tempo na tela. Aliás, 1 minuto e 30 segundos. Bom, eu queria pedir para o irmão Rodrigo não me interromper quando eu estiver falando. Eu estou
tendo educação e estou esperando o irmão falar. Já é a segunda vez que o irmão me falta de educação, né, irmãos? Então, a minha pergunta é a seguinte. Eu gostaria que o irmão apresentasse uma base bíblica para a ideia de vinda dividida em duas fases. Depois eles começaram a falar, não, é uma vinda dividida em duas fases. Onde está escrito isso nas escrituras? Ok? Essa é a pergunta. Maravilha. Rodrigo Lopes, você pode dispor de 5 minutos para fazer a sua resposta. Tempo na tela. Vamos lá. Ele não conseguiu ainda nem definir, veio para o debate, mas ele não sabe o que pré-tribulacionismo quer. Que nem um pré-tribulacionista, ele acredita em duas vindas, e vai vir duas vezes, não. Que bobagem é essa aí, duas vindas? Vai vir duas vezes, não. Jesus já veio uma vez na Terra? Ele concorda que já veio. Jesus virá outra vez à Terra? Ele confirma que ele vem. Então, tá aí. Segunda vinda de Cristo. Ele veio para os judeus, depois ele virá para a igreja. É o que eu estou diferenciando. Estou explicando para ele o que é segunda vinda de Cristo, o que é arrebatamento. Veja só, o termo é diferente. Segunda Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 26. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Arrebatamento. Arrebatamento juntamente com ele nas nuvens. Onde é, irmão, que a gente vai mostrar no arrebatamento, a gente vai para as nuvens. Onde é que o texto diz sobre Jesus Cristo? Conforme Zacarias diz, que ele virá, descerá sobre o monte das oliveiras. Aqui no texto Tessalonicenses ele diz que ele pisará no monte das oliveiras? Não. Por isso que a gente diferencia. Primeiro, no arrebatamento ele vem para a igreja. Na segunda vinda de Cristo ele vem com a igreja. No arrebatamento da igreja, ele vem nas nuvens. Na segunda vinda de Cristo, ele pisa no monte das oliveiras. Então fica bem claro aqui, irmão, a questão do que é arrebatamento e a questão da segunda vinda. Não é que Cristo vai vir duas vezes, não. E uma coisa que ele deixou para trás também, que eu deixei de comentar, que os sinais não é para o mundo. Os sinais não é para o mundo. Os sinais é para a igreja. Jesus está falando para a igreja. Sinais, o mundo não precisa de sinais, porque o mundo não crê. O mundo não crê, quando você vê, Jesus está falando para a igreja. Sinais para quê? Para a igreja estar preparada. Para a igreja estar orlada. Então, existem alguns textos bíblicos, aqui dentro da Bíblia, que elas nos dão ênfase para acreditar em uma breve volta de Cristo. Conforme diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7, diz assim, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios diz, 16, verso 22, diz, Maranata, ou seja, a hora venha. Filipenses, capítulo 3, verso 20, diz, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 4, verso 5, perto está o Senhor. Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, e para aguardardes do céu o seu Filho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15, 18. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso, nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos o que dorme, porquanto o Senhor mesmo, da sua palavra de ordem,
ouvindo a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados a paso, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Pois não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ele manda e um alerta à igreja para vigiar, porque pode ser a qualquer momento. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande do Deus Salvador, Cristo Jesus. O Claudinho terá 5 minutos para fazer a sua réplica, isso mesmo. Fique à vontade. É tudo muito confuso, né? É como eu falei, eles vão mudando ao longo dos tempos, né? Primeiro era 2 vindas, aí foi ficando muito feio, aí mudou para vinda dividida, aí agora, né, já apresentaram outra linha. Arrebatamento não é vinda, é tudo muito confuso, né? Então vamos lá. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Irmão, estuda os profetas. Pré-tribulacionista, estuda os profetas, senão vocês não vão entender nada. Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Primeira vinda aqui. Primeira vinda, ok? Daniel, capítulo 7, verso 13. Vamos lá. Daniel 7, 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, dirigindo-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Versículo 14. E lhe foi dado o domínio, e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Hebreus 9, 28. Aqui é uma bomba, hein? Hebreus 9, 28 é uma bomba. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também, Yeshua, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá 2ª vez. Acabou, irmão. Aparecerá 2ª vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Olha lá. Ó. Esse irmão aí, ele... Meu pancada. Assim também Cristo... Vou ler de novo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados, né, de muitos, aparecerá 2ª vez, irmão, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Só é mais uma vinda, irmão. Nessa vinda, quando Yeshua voltar no final da grande tribulação, ok? Vão ressuscitar os mortos da grande tribulação, vão ressuscitar os que morreram antes, ok? É isso que vai acontecer, irmão. E nós, os que estivermos vivos durante aquele período, a igreja que tiver, os irmãos que tiver, vão ser transformados e acabou, irmão. Não existe vinda só para arrebatar. Aí é 2 ressurreições, é tudo muito confuso entre vocês. E outra coisa que o irmão falou, né? Que os sinais são para a igreja, não é para o mundo. E João 3,16, como é que fica? Né? Porque Deus amou o mundo. Não disse que Deus amou a igreja. Os sinais é para todos, irmãos. Tu peca em conceitos básicos. Como que o sinal é para a igreja? Né? O próprio Yeshua falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? Tá claro, o irmão disse que os sinais é para a igreja. Não, irmão. Os sinais é para o mundo inteiro. João 3,16 está claro. Né?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o amor do eterno é universal, ok? Cuidado com essa teologia da substituição, irmãos. Isso aí, ó, a gente está vendo aí a confusão. Tenho certeza que até os pré-tribulacionistas não estão conseguindo entender as referências do irmão aí, né? Então, essa é a minha réplica. Muito bem. Vamos agora para a última pergunta do Rodrigo Lopes. Rodrigo Lopes, você pode dispor do tempo de 1 minuto para fazer a sua última pergunta. Seu tempo já está na tela. Fique à vontade, comece quando você quiser. Seu microfone. A minha pergunta vai ser baseada na fala dele e baseada no texto que ele leu. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá essa segunda vez sem pecado para os que o esperam para a salvação. A minha pergunta é, quando Jesus irá aparecer para os que não esperam para a salvação? Quando? Quero que ele me responda. Quando Jesus vai aparecer para eles? Entendeu a pergunta? Quando Jesus vai aparecer para os que não esperam? É isso? Isso. Entendi. Isso. Ok, seu tempo é 5 minutos, pode começar. É uma pergunta sem pé nem cabeça, né? Mas vamos lá. Lucas, capítulo 21, versículo 28, diz assim: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, olha para cima, porque a vossa redenção está próxima. Né? Lucas deixou claro, irmãos, que nós vamos saber o tempo da vinda. Por que nós vamos saber o tempo da vida? Porque nós estamos ligados aos fatos. Né? A igreja está atenta aos eventos, aos sinais. Enquanto o mundo está aí perdido, alguns, né, estão atentando à palavra do Eterno, porque a evangelização continua, mas a igreja vai saber o tempo. Antes que alguém fale assim, mas Jesus falou que nós não vamos saber o dia e a hora. Exatamente. Nós não vamos saber o dia e a hora, ou seja, o momento exato. Mas o tempo da vida nós vamos saber. Lucas capítulo 21, versículo 28 é claro. A pergunta do irmão, que o irmão fez, é uma pergunta tão óbvia. Quando que os não crentes, né, vão saber o dia da vinda? Quando Jesus voltar. Que ele estabelecer a ira, tá claro. Quando Yeshua voltar, né, o mundo vai ver que a igreja de Yeshua estava certa quando eles falavam que Yeshua ia voltar. Quando Yeshua voltar no final da grande tribulação, todos aqueles que não quiseram ouvir a palavra, todos aqueles que rejeitaram o Mashiach, todos aqueles que não quiseram aceitar Jesus, né, vão falar, caramba, eles estavam certos. Desde pequeno, eu ouvi falar que Jesus voltaria, que um dia Jesus ia voltar, né? Mas eu não acreditei. A resposta é essa, irmão. Yeshua vai voltar no final da grande tribulação, né? Ele vai voltar com a ira, né? Com ira. A igreja é levada nas nuvens, né? No outro bloco o irmão falou, né, que a igreja é arrebatada nas nuvens, mas os pré-tribulacionistas, eles não têm coragem, né, de dizer que a igreja vai ser levada para o céu. Né? É isso mesmo, a igreja vai ser arrebatada nas nuvens e Yeshua volta para Jerusalém. Na verdade, nós vamos ser transportados para Jerusalém. Ninguém vai para o céu. Vai fazer o que no céu, irmão? O homem não foi feito para o céu. O homem foi feito para a terra. A terra vai ser transformada para quê? Né? Do que? É cumprir, né, a ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 8, verso 1, Apocalipse 8, 2, Apocalipse 8, 3, Apocalipse 8, 4, né, Apocalipse 8, 5. Vamos ler aqui. Coloca o tempo aí na tela, fazendo favor. Apocalipse 8, 5.
né? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 8, verso 5. E o anjo tomou um incensário e encheu o fogo do altar e o lançou sobre a terra. Né? Pode ver, irmãos, que durante a grande tribulação não tem anjo lançando nada sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos. É aqui que se inicia a ira do Cordeiro. Tá? A ira do Cordeiro se inicia aqui, ó. Quando abre-se o 7º selo. Tá? Pode ver que Apocalipse capítulo 7, verso 3, é importante entender isso, irmãos. Ó, Apocalipse 7, 3, dizendo, não danifiqueis a terra. Não começou a ira, não é para danificar a terra. Preste atenção nesses detalhes, irmão. Apocalipse 7, 3, não começou a ira do Cordeiro. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas duas testas os servos do nosso Deus. Aí agora aqui, irmão, quando os ímpios vão conhecer Yeshua, né, que Yeshua vai vir com tudo, dando voadeira, arregaçando tudo, né? Tá aqui, ó, Apocalipse 8:5, o início da ira, tá claro. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. É irrefutável, irmão. Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31, e Yeshua tá abrindo ali o 6º e o 7º selo. A ira do Cordeiro só se inicia depois da abertura desses selos, né? Quando Yeshua estiver voltando. Então, vocês confundem ira do Cordeiro com grande tribulação. Entendeu? É uma confusão essa teologia pré-tribulacionista. O arrebatamento é no dia do Senhor, ok? Ok. Rodrigo Lopes, você pode dispor de 5 minutos para fazer a sua réplica final. Tempo na tela. Os irmãos percebem que ele não consegue interpretar nem o que ele leu, que ele não consegue responder uma pergunta direcionada dentro daquilo que ele próprio leu. Ele leu o texto, vou ler a parte final, que diz assim, ó, ele aparecerá uma segunda vez, uma segunda vinda, que é isso que a gente cremos, ele aparecerá uma segunda vez sem pecado para os que esperam para a salvação. Então o texto está dizendo que ele aparecerá para os que esperam para a salvação. É isso que o texto, eu acho que está dizendo, né? Eu acho que é isso, né? A minha pergunta foi, quando que ele aparecerá, ao contrário do que o texto diz, para os que não esperam para a salvação? Em momento algum ele respondeu. Em momento algum ele respondeu. Quando que ele aparecerá, ele deu uma cronologia para deixar o público satisfeito. Qual a data? Não a data específica, mas uma cronologia. Ele aparecerá para os que não esperam antes do milênio? Se antes do milênio, como ele explica o julgamento depois da segunda vinda de Cristo dos bodes e dos cabritos, em Mateus capítulo 25, versículo 31? Quando? Quando ele aparecerá? O texto está dizendo que é após uma segunda vinda dos bodes e dos cabritos. É essa a questão que eles falam, eles argumentam, mas ele não consegue responder. Porque o texto é claro dizer que ele aparecerá somente para os que não esperam. Aí ele diz, não, ele aparecerá para todos, até para os que não esperam. Desculpe, irmão, mas o senhor está inserindo isso no texto, porque o texto não diz que ele aparecerá para os ímpios. O texto diz claramente, se você quiser acreditar que ele aparecerá para os ímpios, você acredita. Mas você mostra textos bíblicos. Você responde baseado naquilo que a gente pergunta. Compreende a necessidade que o público que está nos assistindo tem de a gente sanar as dúvidas? Os que esperam para a salvação. Quando Jesus, ele também disse, ele veio para os doentes. Lógico, irmão, eu sei que ele veio para os doentes. Ele disse, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Mas ele disse isso em qual contexto? Jesus virá uma segunda vez como cordeiro, irmão?
Ou ele virá como juiz para julgar as nações? Ou o Senhor está tirando de contexto a expiação pelos pecados e colocando, o texto que é para expiação de pecados, o Senhor está colocando em um pós-julgamento. A Bíblia fala, em grande trono branco, a Bíblia fala que ele julgará as nações com vara de ferro. Fala do cavalo branco, que ele descerá com vara de ferro para reger as nações. Ali fala de poder, fala de justiça, fala de santidade. É isso que fala o cavalo branco. Ele não descerá uma segunda vez como cordeiro para ser matado, para ser sacrificado, ou melhor, porque sacerdote ele não mata, ele sacrifica. Entendeu? Então sacrificaram o cordeiro ali para fazer expiação pelos pecados. Ele não vai ser sacrificado mais uma vez. Próxima vez que ele vier para a igreja, ele vem como noivo. Para o mundo, ele vem como juiz. Então são duas coisas distintas, irmão, que a gente tem que diferenciar. O senhor não pode pegar um texto isolado e aplicar distorcidamente para o mundo. Mas ele é paz e amor. Ele veio para os doentes. Irmão, chegará um tempo que esse ciclo da salvação se fechará. E aí nós iremos conhecer o juiz. Hoje ele está como advogado, mas chegará um tempo que ele estará como juiz. E é isso que a gente temos que deixar bem claro. Israel espera o Messias. Aí a gente temos que diferenciar. O que ele vem fazer para Israel, ele vem como Messias, que vai receber ele como falso Messias. Para a igreja, ele vem como noivo, porque o espera para a salvação, para o arrebatamento. E para o mundo, ele vem como juiz. São 3 tipos de povos que ele vai voltar ali com definições diferentes. Muito bem. E com isso nós chegamos ao final do roteiro do debate. Porém, eu quero dar 1 minuto para cada um de vocês. E eu vou fazer uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta para os dois? Quero fazer uma pergunta para os dois. Eu tenho 2 opções de pergunta. A primeira pergunta seria: quem é o detentor do anticristo? A minha segunda pergunta, que eu acho que eu vou fazer a minha segunda opção de pergunta, é quem são os perseguidos? Se vai existir uma GTB, né, uma grande tribulação, se vai existir uma GTB, quem são os perseguidos? Quem são o público-alvo da perseguição ocasionada pelo anticristo? Eu gostaria que o Torá é Santa, que é o nosso querido oponente do Rodrigo Lopes, respondesse primeiramente. Você tem 1 minuto para responder essa pergunta. Vou dar 1 minuto e 30, tá? 1 minuto e 30 para a resposta. Fica à vontade. Boa pergunta, Elton. A gente sabe o Eterno, né, Yeshua, o apóstolo Paulo, nos seus escritos, ele incentiva a igreja, ele faz com que a igreja procure a santidade, né? Tanto na Torá, nos profetas, né, as escrituras falam, sede santos. Sede santos. A gente tem que procurar, né, a santidade a todo momento. Essa palavra sede santos é para a igreja. Nós temos que santificar, ok? Como a gente se santifica, aqui eu vou estar entrando em outra área, né, é cumprindo os mandamentos do Eterno, né? Muita gente ensinando aí que os mandamentos foram abolidos, mas não foram. Olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse 13:7, respondendo a tua pergunta. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Quem são os santos? É a igreja que vai estar durante o período da grande tribulação. Todo o contexto histórico, né, de Gênesis até Apocalipse de Paulo, a gente vai ver claramente que os santos é a igreja. Quem tem que se santificar, quem tem que buscar a santidade somos nós, tá claro, né? E a gente vê aqui, Daniel também deixa claro isso, que os santos vão ser perseguidos, né? Tem como.
O Deus dos pré-tribulacionistas tem duas igrejas, né? Maravilha. Rodrigo Lopes, as Escrituras falam acerca de um período de tribulação e que vai se levantar alguém com a pretensão e o objetivo de perseguir de uma forma tão intensa que o autor diz que nunca houve uma perseguição como essa. Eu gostaria de saber de você quem é o público-alvo dessa perseguição. Você tem 1 minuto e 30 segundos. Fique à vontade. Seu áudio está desligado, vou reiniciar seu tempo. Pode começar. Vamos lá. Lembrando que a igreja instituída por Cristo, em Atos capítulo 2, ela é constituída de judeus e gentios convertidos a Cristo. Essa é a igreja. Para você fazer parte da igreja, primeiro, você tem que confessar Jesus Cristo como seu Salvador. E essa é a regra para se fazer parte da igreja, seja judeu ou gentil. Uma vez que se dará o arrebatamento da igreja, ficará um povo desviado, que se apostataram da fé, que a Bíblia fala dessa apostasia antes da manifestação dele se arrebatar a igreja, fala dessa apostasia. E então esse povo que ficará durante a grande tribulação, eles serão perseguidos. E por outro lado, também, a Bíblia fala das duas testemunhas que descerá do céu e pregará o evangelho durante a grande tribulação. A Bíblia fala claramente, se ela vai pregar, vai ter pessoas que vai se converter ao evangelho ali. Então, está bem claro aí o que seria essas pessoas que pregaram o evangelho. Pessoas que ficaram e pessoas que se converteram ao evangelho pelo evangelho pregado pelas duas testemunhas. Ok, nós temos aí o chat, né? Agora vocês terão 1 minuto para responder o chat. E tem uma pergunta do Verdade Não. De quem é a pergunta que eu pesquei aqui? Do Anjo Celestial. O Anjo Celestial mandou uma pergunta e eu quero estar lendo para os senhores. Ah, não, desculpa, não é essa. Não, desculpa. Cadê a pergunta que eu favoritei agora há pouco? Perdão, não é essa. Aqui está. Não, também não é essa. Uai, tinha uma pergunta aqui? Pensei que tivesse uma pergunta. Eu vi. Ele falou assim, o Rodrigo Lopes, ele não sabe defender bem a escola dispensacionalista. Eu falo para ele que eu não sei mesmo, porque eu não sou dispensacionalista. Eu não creio em 7 dispensações, que é um plágio. Se ele não sabe, eu estou informando para ele. Eu não creio em 7 dispensações. Okay. Eu creio em 3 dispensações que está lá em Efésios. Está lá em Efésios. Se ele quiser, eu dou as 3 dispensações para ele. Pergunta para o Rodrigo. Está aqui. Igreja Católica. Pergunta para o Rodrigo. Se a igreja é arrebatada antes da tribulação, quem pregará o evangelho no reino em todo o mundo? Pergunta inteligente, tá, Igreja Católica? Parabéns. Fica à vontade. Rodrigo Lopes, tempo na tela. Ele diferenciou muito bem o evangelho da graça e o evangelho do reino. Quem pregará o evangelho do reino são as duas testemunhas que está descrito lá. Porque a igreja, ela prega o evangelho da graça. Pela graça sois salvo. Quando a igreja é tirada da terra, aí se encerra esse evangelho que é pregado sobre a graça e inicia-se o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É um novo tipo de evangelho? Não. João Batista pregou o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É um anúncio que virá um reinado. João Batista anunciou a vinda do Messias, João Batista pregou o evangelho do reino. As duas testemunhas, por que ela pregará durante a grande tribulação o evangelho do reino? Porque ela estará anunciando que o reinado de Cristo estará próximo. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, que é do querido Pedro Lima, e ele está perguntando o seguinte, para os dois: se os evangélicos são a igreja de Deus e recebem a revelação do Espírito Santo, por que há tantos arrebatamentos divergentes? Uns ficam no céu, outros 7 anos e outros nunca vão lá.
olha, uma pergunta também bem elaborada com base em princípios e valores. Vou começar com o Claudino. Tempo na tela, 1 minuto. É muito simples responder essa pergunta, né? Quando não se estuda a Torá, é essa confusão mental aí que a gente está vendo, né, ao longo dos anos, né, com essa linha dispensacionalista que ensina que a lei foi abolida primeiramente, né? A base é a Torá e os profetas. Inclusive, né, não tive a oportunidade de falar, vou falar agora, né, as festas bíblicas que o Eterno deixou, elas são escatológicas. Por exemplo, Rosh Hashanah, né, fala da volta do Mashiach. Yom Kippur, o juízo. A festa de Sukkot, o milênio. Então, há essa confusão aí, porque não se estudam a Torá. Esses pastores de hoje em dia, esses analfabetos, né, ensinam essa heresia grave, gravíssima, né, que faz toda essa confusão aí, que é ensinar que a lei, que a Torá foi abolida. Então, a raiz de todas essas heresias é ensinar que a lei foi abolida. Ok. Rodrigo Lopes, você tem 1 minuto para comentar a mesma pergunta. Tempo na tela. É interessante que ele falou do Yom Kippur, aí, né, que para os judeus seria o dia do perdão. Jesus modificou isso daí. E já lhe desafio para você debater comigo sobre a abolição da lei, quando que Jesus aplicou lei para a igreja, tá bom? Dia de Yom Kippur, dia do perdão. Jesus, não existe um dia só para ser perdoado. Jesus disse para perdoar 70 vezes 7. Todos os dias. Pecou hoje, pede perdão. Pecou amanhã, pede perdão. Jesus disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado justo e fiel diante do Pai, que irá interceder por nós. Não é necessário mais acender vela preta, sangue de bode, sangue de galinha preta, seja sangue de for. Não é necessário mais subir escada de joelho, jogar coisa no mato, não. O sangue de Jesus, ele purifica de todo o pecado. Se ele quer sacrificar animais para expiação, que ele faz. Se ele quer fazer isso. Jesus já fez expiação pelos meus pecados. Elton, pergunta se Jesus... você ganhou 1 minuto, querido Rodrigo Lopes, para responder ao Pedro Lima. Elton pergunta se Jesus falou em Mateus 24 que todas as coisas aconteceriam antes que todos morressem, porque o texto é usado para os textos é usado para os dias atuais. Eu entendi a ideia do verdade oculta oficial e eu quero começar dessa vez com o próprio Rodrigo Lopes. Você tem 1 minuto, fique à vontade. Aliás, eu não entendi a pergunta. Não, realmente a pergunta não teve um destinatário específico, né? Então, peraí, Elton pergunta. Se Jesus em Mateus 24, que todas as coisas, né? Tá um pouco ambíguo aqui, mas eu entendi porque eu utilizo Mateus 24, versículo 29, né? Se for isso que ele esteja abordando, pergunta o seguinte, se Jesus falou em Mateus 24 que todas as coisas aconteceriam antes que todos morressem, porque o texto é usado para os dias atuais. Só um de vocês dois comentarão sobre isso. Quem quer comentar sobre isso? Você quer, Rodrigo Lopes? Não, eu não entendi muita pergunta dele. Eu acho que eu entendi, Elton. Eu acho que eu entendi então, a pergunta. Você vai comentar, então. Você tem 1 minuto, tempo na tela. A parte A desse versículo, parece que ele trouxe uma visão preterista, né? Se Jesus falou em Mateus 24 que todas as coisas aconteceriam antes que todos morressem, porque Yeshua falou, né? Antes que essa geração passasse. Porque o texto é usado para os dias atuais. Ele matou aí. Porque, na verdade, essa visão preterista, ela é tão herética como a pré-tribulacionista, entendeu? E eu aceito esse debate, apesar de ser muito cansativo, né? Debater com uma pessoa é a coisa mais horrível, é ouvir uma pessoa falar que a lei foi abolida, entendeu? Ver uma pessoa que se diz um servo de Deus dizer que a lei foi abolida é a coisa mais podre que eu ouço. Isso é irritante. Então, para mim, é muito desgastante debater sobre isso, mas eu aceito esse debate, né? Então, o texto de Mateus 24 anula a visão preterista, é para os dias atuais, é para a grande tribulação, a igreja vai passar pela grande tribulação.
Maravilha, gente. O nosso tempo já se esvaiu. Eu sei que tem mais algumas perguntas no chat, mas não temos mais tempo de pescá-las, tá bom? Com isso, nós vamos encerrar o debate, dando aos convidados 2 minutos para as suas considerações finais. Aliás, vou dar aqui, deixa eu ver, 2 minutos para as considerações finais. Começando pelo Rodrigo Lopes, que fez todas as perguntas, né? Você tem 2 minutos. Não, o outro. Você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Seu tempo já está na tela. Fique à vontade. Quero agradecer a todos. Não, Rodrigo Lopes, depois é você. Pode deixar ele falar, não tem problema não, não tem problema. É porque a ordem da nossa cronologia do roteiro é aquele que faz as perguntas, né? Mas se você quiser, pode falar. Então, você tem 2 minutos, Rodrigo Lopes, tempo na tela. Quero agradecer a todos aí pela oportunidade, por ter nos ouvido. Analise com paciência o que foi dito aqui e não caia nessa bobagem aí de pessoas legalistas que querem voltar ao tempo da lei, né? Mas não volta o sacrifício. Se eu perguntar para ele aqui se ele é circuncidado, ele, com certeza, ele vai dizer que não. Né? João informou, João disse que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Paulo ensinou, disse, não julgueis pelo que é a vez de comer, por bebida, por lua novas, ou por dia de festa. Paulo disse, deixou isso bem claro. Então, pessoas legalistas que querem sacrificar Cristo 2 vezes, ou que o sacrifício de Cristo, dizer que o sacrifício de Cristo não foi totalmente feito, né? Porque das duas, uma. Ou a lei dizia que os transgressores da lei teriam que morrer. Por que os transgressores da lei não morrem? Por que os transgressores da lei não morrem? Eu quero agradecer aqui, espero que ele aceite esse debate aí, nós iremos debater sobre essa questão aí, quando que Deus aplicou a lei para a igreja. Muito obrigado, Elton, boa noite a todos e que Deus abençoe. Boa noite, obrigado. Claudino, você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Anjo Celestial, peço desculpas, tá? Nós vamos encerrar o debate. Nessa ocasião, não tem como dar continuação para as respostas do chat. Tempo na tela, 2 minutos. Irmãos, quero agradecer aí a todos, né? Agradecer aí ao senhor Miranda Desigrejado aí, que tem me dado uma força legal, bacana. Agradecer ao Elton, ele tá travando muito, né, gente? Eu só escutei Elton e não tô entendendo. Vou parar o tempo dele aqui, esperar ele se recompor aí, que não, né, tá travando muito. Voltou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Vamos aguardar a sua recomposição. Gente, todo sábado, curso de grego bíblico, para você entender dessas questões dentro do original. Ele voltou agora. Vamos dar continuação. Continue. Fique à vontade. Tá me ouvindo? Posso falar? Pode. Eu quero agradecer a todos, agradecer aí o senhor Miranda Desigrejado, que tem me dado uma ajuda grande aí com o meu canal. Agradecer o Elton aí, ao Rodrigo. Elton, teu canal tá bombando aqui na Baixada Santista, né? Muita gente assistindo aqui. Show. E é difícil debater com dispensacionalista. Eu aceito o debate aí com o irmão. Vou passar raiva, mas tudo bem. Né? Travou de novo. Parar o tempo dele aqui em 1 minuto. E eu quero mandar um abraço para todos da Baixada Santista, né? O Elton. Oi. Eu quero deixar bem claro aqui que ele falou o debate todo com dispensacionalista, mas eu não sou dispensacionalista. Eu não creio em 7 dispensações. Tá? É sim. Certo, tudo
Se você está resolvam aí. dizendo, se você está dizendo, então debate com você. Ele voltou. Pode continuar. 1 minuto. Pode continuar? Sim. Então é isso aí, irmãos. Os primeiros séculos da igreja, eles são conhecidos como a Era dos Mártires, irmãos. Toda a igreja, a gente vai ver, passou por grande tribulação. Todos os apóstolos foram assassinados, exceto João, que morreu na ilha de Patmos. Enfim, né, a gente vai ver no decorrer da história a igreja sofrendo, morrendo, sendo perseguida. Nós somos melhores do que eles? É claro que não, a igreja vai passar pela grande tribulação. E a Torá, ela é eterna, irmão. Toda essa heresia, né? Tudo isso aí que a gente viu, essa confusão mental. Inclusive falaram aí que os argumentos do Rodrigo é argumento espantalho. Eu queria até saber o que é isso. E disseram que ele trabalha na Sadia. Então a gente está vendo aí, ó. Vamos lá. Vai passar vergonha, irmão. É mais um debate para tu passar vergonha. Entendeu? Vou te dar a chance até de tu desistir, entendeu? Que eu vou te falar, vai ser bombardeado. Eita. Meu Deus. Bem, senhores, eu já ia dormir, viu, Rodrigo? Depois do negócio desse aí. Brincadeira, tá? Gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Preste atenção. O meu professor de trader, eu estou estudando trader, né, opções binárias, ele me passou um link que dá para você assistir vídeos e lucrar um dinheirinho. Eu não sei se isso é verdade. Eu estou assistindo, estou fazendo um lucrozinho lá, mas eu não sei se vai dar para sacar. Quando eu fui optar pelo saque, aí apareceu a mensagem de que eu tinha que enviar 30 pessoas. Então eu vou disponibilizar o link aqui para vocês no chat. Se for verdade, você vai estar tendo uma fonte de renda de um pouco mais de um salário por mês, tá? Só assistindo vídeos em casa. Se for mentira, você tentou e não custa nada você tentar, beleza? Essas coisas a gente não pode confiar 100%. Então, já está aí no chat, estou mandando o link, tá? É só você clicar, o link está aí e você se inscreve através do link. Vou deixar o link aí fixado no topo para que você possa estar se inscrevendo. Se você me ajuda e corre o risco de ser verdade e você ter uma fonte de renda só assistindo o vídeo, tá? Professor Elton, é verdade? Eu não sei. Eu também estou tentando descobrir se isso é verdade, beleza? E se você quer estudar grego bíblico, isso sim é verdade. Você será capaz de ler os textos em grego, consultar manuscritos, entender de gramática. Se você estudar o grego bíblico comigo todos os sábados, a partir das 14 horas, a sua vida vai mudar. Pode ter certeza disso. Isso eu garanto. Não é propaganda falsa, não é marketing meramente, não. É um fato. A minha vida mudou. A partir do momento que eu comecei a estudar grego, hoje me tornei professor, graças a Deus. Sou reconhecido pelo MEC como professor acadêmico, né? E claro, não leciono em instituição, faço meu trabalho pessoal, assim como o professor Fábio Sabino, assim como outros. Inclusive, quero mandar um abraço para o professor Fábio Sabino, que vez por outra ele está aqui no Arena Apologética, né? E então, senhores, é isso. Você tem a oportunidade de estudar grego bíblico, eu desenvolvo todo o material acadêmico e aí repasso para os alunos no término da aula, no decorrer da semana, e só quem tem acesso ao material do grego é os meus alunos. Porém, eu estou com um novo projeto aí para aqueles que se tornarem membro do canal Arena Apologética, eles terão também acesso a algum material que eu vou estar desenvolvendo, né? Dicas de grego somente para aqueles que são membros do canal Arena Apologética, beleza? Não custa nada você investir no teu conhecimento, isso te dá autoridade, autonomia, e você deixa de ser Maria vai com as outras. E o que é isso, Maria vai com as outras? É quando você não tem a capacidade, a competência de ser um formador, de ser um pesquisador e compor um conceito fundamentado em obras acadêmicas como Daniel Beualice, não sabe nem sequer entender da gramática. Pessoas vão no meu privado, perdem páginas. O que significa isso? Não sabem, porque é fato, isso é normal. Nós somos brasileiros e estamos estudando uma língua morta. Então, se você quer entender disso, basta entrar em contato comigo através do número que está na descrição desse vídeo, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou teólogo e sou formado pela Quírios, chancelado por uma outra universidade e tenho pós-graduação em docência do ensino superior pela Dom Alberto
e tenho mestrado livre pelo Instituto Bíblico Teológico Elohim, do professor Euler Lopes, e continuo estudando para estar aprendendo a cada dia, tá bom? Meu objetivo é ser um instrumento do Senhor para a sua vida. Bem, senhoras e senhores, e eu quero terminar dizendo obrigado a todos, e se você concorda, diga comigo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, e louvado seja sempre Deus. Queriu e Jesus Cristo, Adelo Faimu, fiquem todos com Deus. Obrigado, queridos debatedores, obrigado, Rodrigo Lopes, obrigado, Claudino, foi uma honra recebê-lo vocês dois aqui, tá bom? Que o Senhor e Jeová vos abençoe poderosamente. E solta a vinheta. Fiquem todos com Deus. Opa.